Saudações, eu sou o Marcos Valério XR, na madrugada de 29 de novembro de 2022. É o segundo vídeo que eu gravo hoje e eu acabei de ver um filme na Star Plus que, quando eu comecei a ver, nem me passou pela cabeça que eu gravaria alguma coisa a respeito dele. Só que o filme acabou sendo mais sério do que eu esperava. Trata-se do filme Free Guy, aquele com Ryan Reynolds, onde ele basicamente faz papel de um non-playable character em um universo de Massive Online, esses jogos online gigantescos, né? E é um filme extremamente descontraído, pode ser visto por crianças, é comédia, só que ele acabou tocando nos pontos suavemente, né? Mas que levam a reflexões. Um deles, a questão, que é a questão que eu gosto muito, de você questionar a realidade, né? De você estar envolvido num tipo de condição existencial para depois você descobrir aquilo que você realmente é. E isso é um tema que me interessa bastante, mas não é esse tema que eu vou focar aqui. Mas é porque, pela primeira vez, esse filme tocou num ponto que me preocupa muito e que sim tem relação com essa tragédia grotesca que aconteceu na cidade de Aracruz, no Espírito Santo. Esse filme, ele pela primeira vez problematizou a violência contra os NPCs, os non-playable caracteres. Para quem não sabe do que eu estou falando, o que acontece? Geralmente num videogame você tem uma série de elementos com os quais você interage. Né? Esses jogos, que são os jogos online, onde várias pessoas estão interagindo no universo ao mesmo tempo, você tem os jogadores e você tem aqueles personagens ali que são os caracteres que não são jogáveis, são os não playable characters, os caracteres não jogáveis. Eles fazem parte do universo, geralmente eles são funções automáticas que ficam andando por ali com rotinas previamente estabelecidas. O filme faz bastante ironias com isso. E tem sido muito comum, né, já especialmente em alguns tipos de jogos, em especial, citando em especial o Grand Theft Auto, né, famoso GTA, e que você tem uma situação como se fosse uma cidade, um mundo aberto lá, tem um monte de pessoas andando para lá e para cá, e o que acontece é que esses jogadores chegam lá e se divertem agredindo esses personagens, né? Vê lá, sai matando, sai atirando, sai batendo, vê mulher, sai matando, sai atropelando, pega um carro, se divertem dessa forma, né? E não adianta dizer, como algumas pessoas gostam de fazer, né, que isso eles fazem por vontade própria, porque o jogo em si apenas permite muitas possibilidades de ações. Porque isso está no nome do jogo, que é Grand Theft Auto. O jogo é para ser um ladrão, te induz a ser um criminoso. E não só esse, tem vários outros jogos similares, com Saints Row, tem aquele lá do Godfather, e tem uma infinidade de jogos assim. Né? E eu sempre me preocupei muito com essa questão, porque algumas pessoas poderão dizer que é uma coisa inofensiva. Você está lá, você está exercendo sua agressividade contra um programa, uma coisa assim, uma coisa que não tem vida, que não tem tipo de sensibilidade, assim, uma simulação, sim. Mas vamos lá, eu passei um bom tempo da minha vida fazendo um mestrado, né, sobre ética e filosofia política. E o cerne da minha tese de mestrado é que a melhor forma de você fundamentar a ética é no sentimento de empatia. O sentimento de empatia, por sua vez, ele é baseado na capacidade de você perceber determinadas situações e se colocar naquelas situações e extrair delas uma sensibilidade que te identifica com aquilo ali. Então, o que vai ser o fundamento primário da ética é você não querer fazer com outras pessoas aquilo que você não gostaria que fizessem com você. É a famosa regra de ouro, né? Formulada dessa forma. Assim. Não faça aos outros o que você não quer que façam a você. Necessariamente tem que estar no negativo. Viu? Essa regra não pode estar no afirmativo. Porque há muita discordância sobre o que você gostaria que fizessem com você. Algumas pessoas podem gostar que sejam feitas com eles coisas que outras pessoas não gostem. Né? Nós temos gostos diferentes, mas quando a gente coloca no sentido negativo, aí nós somos muito mais parecidos. Um exemplo que eu sempre gosto de citar é o seguinte: se eu chegar e é uma pessoa qualquer e resolver fazer uma carícia na cabeça, um desconhecido, pode até ter quem goste, pode ter quem não goste, a pessoa se sente invadida, não sabe quem é. Mas uma coisa é certa, bicho: se eu chegar e descer um porradão, ninguém vai gostar.
Então nós somos muito mais iguais, no sentido negativo, nas nossas reações aversivas, do que nas nossas reações assim, mais positivas. Né? Basta ver o quanto que a gente varia as coisas que a gente mais gosta, os sabores que a gente mais gosta, que é o tipo da sua bebida favorita. As coisas. Você pode ter pessoas que adoram um tipo determinado de sabor e outros que detestam. Mas uma coisa é certa, pega os sabores horríveis mesmo e ninguém gosta. Estou falando aquelas coisas bizarras, tipo assim, óleo de fígado de bacalhau. Então, esse é universal. Então por isso que o princípio da regra de ouro tem que ser expresso de forma negativa sempre. Não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem com você. Beleza, aí tudo bem, só que isso se aplica evidentemente a seres humanos, né? Necessariamente? Não, você pode estender a aplicação disso para animais, por exemplo. Os animais também não sentem dor, são seres sensíveis. Eles têm um certo grau de diferença em relação a você, mas você pode estender isso. Você pode estender isso em níveis. Você pode ficar só no nível mais básico dos mamíferos, ou pode ir mais baixo no nível dos répteis. Você pode ter essa consideração até pelos insetos, até pelas plantas. Você pode ir mais longe ainda. Você pode projetar isso até em algumas cópias de seres vivos. Intuitivamente, você acha que não tem algo errado em você pegar uma réplica, por exemplo, de um bebê, tipo uma bonequinha bem bonitinha, e ficar lá praticando assim, cortando, torturando, batendo, chutando? Você acha que não tem nada errado com isso, não? O argumento de que, não, mas que ali não é um ser vivo, ele tem vários problemas. Primeiro que você tem um simulacro. E o simulacro, ele já é suficiente para despertar determinados graus de associação. A empatia funciona fundamentada em recursos cognitivos que, ao observar em determinadas situações, são capazes de traduzir aquela situação ali para alguma coisa que se pareça com a sua própria situação real. Então, quanto mais convincente for a simulação, mais você tem essa capacidade de despertar isso. É por isso que, mesmo a gente sabendo que está vendo uma peça de teatro ou um filme, sabendo que eu li uma encenação, ainda assim a gente se comove por coisas que a gente está testemunhando ali. E mesmo assim, quando as coisas são mais distantes ainda da figura humana, como por exemplo desenhos animados, ou quando você está simplesmente lendo um livro. Então você tem vários níveis de ativação empática que podem ser emulados por emulação. Podem ser ativados por emulação. Tipo, a simples simulação é suficiente. E eu fico muito preocupado quando algumas pessoas acham que existe um limiar rígido entre um ponto aqui que até aqui é aceitável, daqui de repente não é mais. Então veja bem, como é que eu posso conectar essa ideia a essa problemática real que nós temos para ficar nesse exemplo desses massacres em escolas que infelizmente começaram se tornaram normais no Brasil a partir de 2010, mais ou menos, 2009. O primeiro significativo foi um que teve até no cinema, né? Que ficou até associado ao filme Matrix. Mas o primeiro mais significativo em escola mesmo foi o massacre de Realengo. E depois tivemos aquele de Suzano, tivemos aquela coisa grotesca lá em Saudade, Santa Catarina, e tivemos esse e tem vários, na verdade tem muito mais do que a gente pensa. Tem uma lista de mais de 20 aqui no Brasil. Embora os mais graves sejam esses que são mais badalados, né? Parêntese, todos os lugares onde acontece isso são redutos bolsonaristas. Fecha. O ponto é que, como eu conecto isso? Você percebe que o indivíduo que entra num local desse, com arma de fogo, atirando em todo mundo, está agindo de modo perfeitamente análogo ao que age com NPCs. Veja, eu não estou dizendo que uma coisa leva a outra necessariamente, mas estou dizendo que há uma similaridade, há uma emulação aí. Por que é especificamente contra NPCs? Porque não é o fato, ele não está lutando contra outro jogador. Ele não está lutando, por exemplo, contra um inimigo forte que você tem que dar trabalho para vencer no videogame. Um inimigo que ataca de volta, que pode te matar, pode te fazer ter que começar tudo de novo. Não, ele está atacando um ser inofensivo, incapaz de reagir. Essa é a moralidade dos covardes, dos monstros que fazem essas coisas grotescas. Porque se eles tivessem um pingo de dignidade, de hombridade, o cara entrava, era numa delegacia de policial e saía travando tiro com todo mundo. Ele entrava numa base militar. Fazia que nem os revolucionários de esquerda fizeram. Foram desafiados a invadir um quartel. Os caras foram lá, invadiram o quartel e travaram tiroteio lá com os soldados.
O cara entrava, sei lá, subia uma favela dominada pelo narcotráfico e ia lá trocar tiro com todo mundo. Não, o desgraçado que ele faz? Ele se enche de arma e vai atirar em pessoas desarmadas, em pessoas indefesas. Ou seja, isso não é análogo a um jogo de videogames onde você está enfrentando inimigos perigosos armados. Não. Isso é análogo ao que alguns jogadores fazem com os non-playable caracteres. Essas perversões, essas agressões, assim. É curioso, esse filme do Free Guy, pela primeira vez, problematizou isso. Inclusive, ele associou essa ideia de você tentar fazer alguma coisa diferente nesses universos que não seja ser aquilo que, se fosse transportado para o mundo real, seria ser um assassino em massa, um psicopata homicida, um monstro, um genocida. E cara, isso sempre me incomodou. Eu vejo esse pessoal jogando dessa forma, e eu vi pessoas, amigos meus, assim, pessoas com quem eu tenho a maior consideração, mas que eles chegam assim, por algum motivo, eles se divertem. E eu nunca consegui achar graça nisso. Eu nunca consegui achar graça em pegar um simulacro e ficar exercitando crueldade com uma simulação. Eu tinha uma certa dificuldade até para articular isso na minha infância, porque eu via determinados tipos de brincadeiras, de coisas assim que alguns colegas meus faziam que eu não gostava de fazer, né? Depois eu fui me identificar muito com aquilo que é retratado no filme Toy Story, né? Com aquele personagem, o Sid, o primeiro Toy Story, porque de certa forma ele torturava brinquedos, né? E essa questão dos NPCs, esse Free Guy é o primeiro filme que problematiza isso, é uma coisa que merece ser refletida, porque se fosse para manter só nesse nível que está aí agora, até que seria menos grave, mas não é. Essas simulações estão ficando cada vez mais sofisticadas. Cedo ou tarde, já está sendo com óculos de realidade virtual. Em algum momento vai ser para os elementos de estímulos sensoriais muito mais sofisticados, onde você começar a interagir com um mundo cada vez mais convincente, cada vez mais próximo de uma Matrix, até que infalivelmente vai chegar num ponto que vai ser difícil distinguir fantasia de realidade. E aí você acha que não tem nenhum problema em você exercer crueldades grotescas, pervertidas contra simulações, quando essas simulações são tão próximas da realidade que você pode até mesmo confundi-las. Por aí você já vê que tem um problema indo nessa direção. E basta você pegar uma associação bastante direta aí, né? Cara, quem não tem essa disposição, quem não acha graça, quem não gosta de fazer isso nesse nível da simulação, não vai fazer isso no nível real. Pelo menos não dessa forma, né? Eu não estou dizendo que eu não sou capaz de cometer uma brutalidade se tiver um motivo muito bom. Se for um indivíduo monstro, uma criatura que faz uma coisa muito escrota, aí eu reajo, eu posso fazer isso. Mas quanto inocente, não. Pelo amor de Deus. Ao mesmo tempo, quem comete brutalidades horríveis no mundo real também não tem nenhuma dificuldade de fazer isso no nível da simulação. Então é só por aí você ver que tem uma conexão. Sim, deixando claro, as pessoas que façam isso no nível da simulação, não estou dizendo que necessariamente vão seguir esse crescendo. Na maioria das vezes, na imensa maioria das vezes, não irão. Mas existem algumas que vão. E cada pessoa que tem esse hábito, de uma certa forma, estimula outras que podem ir nessa direção mais grave. Na minha dissertação de mestrado, né, eu critiquei muito os argumentos que se usam para tentar atenuar essa situação, que eu nem entro na questão do liberalismo, não. Eu aponto que tem basicamente dois argumentos básicos que são utilizados e que eles são claramente contraditórios e às vezes são usados os dois ao mesmo tempo. Um é o da descontinuidade e o outro da válvula de escape segura. O da descontinuidade é esse que já me referi, né, que uma coisa não necessariamente leva a outra. Só que o outro é o da válvula de escape segura, ou seja, que às vezes é bom você ter isso, porque você dá uma oportunidade do indivíduo exercer aquilo ali no nível da simulação, diminuindo a possibilidade de ter que exercer aquilo ali no mundo real. Só que esse, evidentemente, pressupõe a continuidade. Então esse é incompatível com o anterior. E por que você acha que ele só vai fazer isso num sentido? No sentido de deslocar daquela vivência maior e mais intensa para uma vivência menos intensa, que é a da simulação. Por que ele não pode fazer no sentido contrário? Então isso é muito complicado. A questão é, vamos proibir? Não, a minha ideia nunca foi essa. Nunca saí proibindo nada. Só que isso é muito pouco problematizado. Isso é muito pouco apontado.
Eu acho que deveria haver uma discussão maior a respeito desses jogos. E por que você age de determinada forma? Muitos deles têm alguns mecanismos, por exemplo, você consegue durar mais tempo no cenário, estou fazendo nada de anormal, se você começa a fazer besteira, daqui a pouco vem uma polícia, ela também começa a atirar em você, tudo bem, tem esses recursos aí também. Mas a questão não é essa, a questão é por que as pessoas têm essa predisposição em fazer, em simulações, aquilo que se fosse feito no mundo real, seria uma brutalidade horrenda, seria aquilo que é feito por esses psicopatas que fazem massacres em escolas. Para você mostrar o tanto que esse argumento aí da descontinuidade é fajuto, eu quero ver tu lançar um videogame aí de massacre na escola. Então vamos fazer um videogame, você escolhe lá a sua escolazinha, vai lá, pega as armas e sai matando todo mundo. Você acha que não vai dar problema lançar um videogame desse? Não, mas não é só um videogame? Não é uma coisa que não tem nada a ver com a realidade? Não, você percebe que tem um problema aí, claro. Só que a gente dá uma distância um pouquinho maior entre uma coisa e outra, né? Só que essa distância um pouquinho maior não elimina a continuidade que vai de um lado para o outro. Então, nesse sentido, esse Free Guy foi interessante por pincelar, dar uma chamadinha de atenção para essa temática e brincar um pouco de uma forma bastante descontraída, bastante irônica, mas que eu acho que vai passar totalmente desapercebida para a maioria das pessoas. Duvido que alguém esteja fazendo qualquer análise mais séria a esse respeito aí, né? Mas eu percebi esse detalhe e eu achei uma coisa interessante que merece ser comentada. Enquanto isso, ficando aqui na questão da realidade, né, tivemos esse fato absolutamente grotesco, absolutamente lamentável aí. O pai desse, com certeza é bolsonarista, provavelmente ele é bolsonarista também. Eu tenho já um pé criado para saber isso com bastante segurança. E o nosso atual presidente não se pronunciou, nem para lançar uma nota de pesar, não. O sujeito é tão grotesco, tão vil, tão desumano, tão pérfido, que ele nem para se solidarizar. O Lula se solidarizou. Porque o Lula, infelizmente, está sendo forçado, né, a já assumir o governo do país antes do tempo. Porque o verme asqueroso do Bolsonaro, entre outras coisas, né, está tentando, de todas as formas possíveis, dificultar, prejudicar ao máximo a transição para tirar o país mais ferrado, mais quebrado, como eu falei que ele ia fazer, efetivamente. Então, assim, mas deixando essa parte de lado, o ponto é que eu fiquei muito triste quando eu percebi, quando começou aquele massacre de Realengo, porque aquilo ali, em 2010, aquilo inaugurou a nova era onde isso começou a se tornar comum no Brasil. Não acontecia isso antes no Brasil. Acontecia a rodo nos Estados Unidos desde sempre. E não começou com Columbine, coisa nenhuma não. Que eu me lembro muito bem na época. E sim, assisti Tios em Columbine no cinema. E assisti Elephant também. Elephant é estranho, mas é o filme que dramatiza a situação de Columbine. E o Brasil isso começou em 2010 e tem sido razoavelmente recorrente. E, infelizmente, eu não vejo possibilidade disso acabar tão cedo, porque as pessoas não sabem lidar com essa situação. E eu reconheço que também é difícil. Vai ter aquela ala à esquerda que acha que é uma simples questão de conter armamento, que tem que ser contido sim, a questão não é essa. Mas perceba bem que você tirar os meios de pessoas perturbadas de fazer as coisas não elimina a perturbação. Ela vai continuar lá procurando uma forma de se expressar. Tudo bem, é preferível tirar os meios e ela nunca chegar nesse nível mais grave. Então ele vai se satisfazer torturando e matando NPC em jogo em Mighty Morph, né? Mas o problema está lá ainda. A questão é como que a gente evita surgir desse problema. Qual é o dano que tem na nossa sociedade para que essas coisas aconteçam. E sim, tem uma série de abordagens aí. E aí nesse ponto, a esquerda perde completamente a noção. E a direita também não adianta. Porque sempre aquela coisa de forçar demais a individualização do ato e o outro de coletivizar também demais, quando evidentemente a situação está mais no meio termo. Mas aquelas coisas que eu costumo colocar sempre, sim, é você ter um certo grau de atenção com o modo como as coisas são estimuladas, inclusive de forma puramente simbólica, de forma puramente virtual, de forma puramente da forma de entretenimento, em pessoas que não veem problema nenhum em determinados tipos de manifestações. Essas coisas têm que ser apontadas, têm que ter endereçadas, porque elas têm algum grau de contribuição, sim.
além da facilitação de acesso ao armamento, que nesse caso é até um pouco complicado você dizer, porque o menino pegou as armas do pai, né, realmente é difícil uma situação onde isso já não fosse ser possível, né? Mas em outros casos, o sujeito teve que comprar a arma, teve que adquirir pela internet, alguma coisa assim, não sei como é que foi. E também nunca cair, né, tomar muito cuidado, porque quando você vai para determinados analistas conservadores, você pode chegar a níveis grotescos de coisas, criaturas absolutamente abjetas, como aquele Paulo Cogos dizendo que a solução é armar as crianças na escola, assim, sabe? Eu fiz um vídeo sobre isso. E então é uma situação bastante complicada que a gente tem que verificar. Mas uma coisa eu tenho que deixar muito claro: a gente tem sim um certo grau de cultura de insensibilidade que precisa ser contido, que precisa ser tratado. E esse movimento de ódio chamado bolsonarismo, ele com certeza vai piorar isso. E essa piora vai se manifestar por muito tempo. Agora que a esquerda também não fique imaculada, porque ela também começou com isso, especialmente feminismo. Começou com o feminismo também é um movimento de ódio. Porque ele tem uma característica diferenciada e ele atinge uma quantidade menor de pessoas. A quantidade de feministas que chegam nesse nível assim de odiar todo o gênero masculino e achar que tudo é justificável de fazer contra homens, inclusive colocá-los na cadeia pro resto da vida, onde eles vão ser estuprados e agredidos por acusações falsas. Felizmente, as que têm esse viés mais radical são numericamente muito inferiores, por exemplo, aos números do bolsonarismo. Mas a gente não pode tirar de mente, em grande parte, o bolsonarismo também é uma reação a isso. Uma reação equivocada, pervertida, que piora a situação incomensuravelmente. Mas ainda assim, uma reação a isso, afora, claro, a perversão que é o anticomunismo em si. Mas, bem, ficando por aqui mesmo, eu só queria dar esse insight assim, porque eu fiquei totalmente surpreso que um filme que me parecia tão bobo, um filme pura comédia, pura distração, fosse trazer uma temática interessante de ser refletida e que eu acho que precisa ser refletida mais. E a gente tem que começar a prestar mais atenção nisso, porque afinal, com esse papo todo de metaverso aí, a gente está dando cada vez passos maiores rumo a uma ambientação cada vez mais virtual, a cada vez mais similaridade entre o real e o virtual. E se a gente mantiver determinados hábitos de que o virtual está liberado para fazer tudo qualquer tipo de coisa assim, nenhum tipo de reflexão, chega um momento em que eles vão se confundir. E é isso, o segundo vídeo que eu gravo esta noite. Eu sou o Marcos Valério XR, madrugada de 29 de novembro de 2022. Muito obrigado por sua atenção.